Deu pra perceber que a casa tem dificuldade de votar na Vanessa e na Yasmin, né? Porque elas demonstraram quanto elas podem ser malvadas quando elas não gostam da pessoa. Da tribo dos fofoqueiros. Acho que ele e Bin Laden estão ali pau a pau, né? Porque adora uma fofoca, mas distorcer um pouco da história, né? Eu quero ver treta, eu quero ver conversas interessantes. Eu prefiro a Alane doida, a Alane brigando. Gente, eu espero que ele saia assim com bastante rejeição, porque ele foi muito, muito, muito machista nessa madrugada, assim, foi bem feio. Minha gente, parece que aquela mandinga que Yasmin Brunet fez na casa do BBB 24 na última semana começou a dar um certo efeito. Se até então para algumas pessoas parecia estar um pouco flopado, sem acontecimentos, olha quanta treta aconteceu nos últimos dias e algumas coisas têm chamado a atenção, como a ascensão das plantas. Vem com a gente no É Tempo de BBB de hoje. E no programa de hoje eu tenho aqui a companhia de Cíntia Oliveira. Cíntia, bem-vinda ao nosso É Tempo de BBB. Eu que agradeço o convite. Oi, Renato. Oi, Jéssica. Oi, pessoal aí em casa. Obrigado pela companhia. E Jéssica Malta novamente aqui na nossa bancada. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Renato. Oi, Cíntia. Oi, pessoal. Pessoal, vamos começar então o nosso programa. Antes de chegar ao nosso tema principal das plantas, mas tem a ver com as plantas, vamos falar sobre a formação desta semana. Que a gente já começa aí com esse paredão quádruplo formado. Temos aí Alane, Isabelle, Beatriz e Juninho. Uma formação que deu uma certa conturbada na casa por causa da dinâmica. Teve Big Fone tocando, casa dividida em dois grupos, um grupo voltando entre si, depois dentro do próprio grupo. Enfim, foi uma confusão danada, mas que deu uma certa movimentada na dinâmica nesse fim de semana. O que vocês acharam desses nomes escolhidos pela casa e também pela própria indicação da líder Fernanda para o paredão desta semana? Deu para perceber que a casa tem dificuldade de votar na Vanessa e na Yasmin, né? Tem gente que fala assim, gostaria, mas quando chega na hora H, não vota nelas, né? O próprio Davi ficou chamando o pessoal para votar na Vanessa, chegou na hora H, não votou nela, né? Então eu já senti que eles precisam romper essa barreira de não votar em camarotes, especialmente nas duas divas, assim, que eu vejo que eles todos enxergam como intocáveis. E mal sabem eles que aqui fora o pessoal tá doido pra tirar as duas. Eu sinto essa mesma coisa, sabe, Cíntia, de que apesar de que a Vanessa recebeu votos, né, nessa votação desse fim de semana, mas eu vejo que ainda rola um medo, eu não sei se é de supostamente estar num paredão com essas pessoas do camarote, ou é o medo de se votar e colocar no paredão a torcida desses famosos, eles entenderem que pode vir contra eles nesse processo. Eu acho que ainda rola, eu não sei se é nem um puxa-saquismo ao mesmo tempo, mas eu vejo que as pessoas ainda têm motivos para poder votar nas duas, né? Acho que várias coisas foram acontecendo, apesar de que elas mudaram muito o comportamento nesses últimos dias. Há até uma ruptura aí de não estar aquela coisa 100% a relação de Vanessa e Yasmin, mas eu acho que ainda as pessoas ainda colocaram elas nesse pedestal do tipo, não vou, não quero e vou colocar outras pessoas, e acaba girando uma coisa que a gente vê que a casa tem votado sempre nas mesmas pessoas. E eu sinto que é uma coisa meio natural, assim, de meninas malvadas. Ninguém quer votar nas meninas malvadas. No tipo filme americano, que ninguém gosta de mexer com as populares. Eu acho que é um pouco isso, porque elas demonstraram quanto elas podem ser malvadas quando elas não gostam da pessoa, né? Nós vimos toda a perseguição da Vanessa em relação ao Davi. E aí eu sinto que é um pouco assim, eu não quero ser alvo dela porque ela pode ser muito malvada. Sabe? Eu acho que também rola um pouco disso. E você, Jéssica, o que você acha? acha? Eu acho que rola isso, sim. Eu acho que lembra um pouco o que aconteceu com o Luigi, né? Quando ele teve aquele embate com a Yasmin, ele entrou em desespero, com medo dos fãs dela cancelarem ele. Eu acho que tem um pouco disso, desse medo, talvez, do fandom da pessoa que já é famosa, de ficar contra eles. Só que eu acho que nisso eles perdem o jogo, né? Porque eles vão deixando
a pessoa chegar longe, dá tempo dela reconstruir a história dela na casa, perde o timing um pouco de votar, né? Igual o Rodriguinho também, ele não tem muitos votos, e ele é uma pessoa que tá sempre lá falando que quer sair da casa, que se ele for pro paredão ele quer sair, e aquela época, apesar dele ter se comportado bem no monstro, antes ele falava, se me colocar no monstro eu vou pedir pra sair, então, tipo assim, é uma pessoa que sempre desdenha do prêmio também, né? Fala, 3 milhões eu ganho num show. Então, assim, eu acho que nem é só com Yasmin e Vanessa, mas com todos os camarotes. Porque eles não são os mais votados. Parece que a galera tem uma falta de criatividade ou não viu o programa porque vota sempre nas mesmas pessoas, fica repetindo o paredão, sendo que tem um monte de gente lá que, não só os camarotes, mas que pode ser votado, que causa problema na casa ou que não faz nada, que não rende pro jogo e essas pessoas eu acho que não rendem pro jogo são ainda melhores se você tá no paredão, você ir contra elas, porque elas quem vai querer deixar uma planta na casa, sabe? Então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração dessas plantas, porque a gente vê que o programa vai passando, como a Cíntia citou que a Yasmin não vai, a Vanessa não vai, assim como o Rodriguinho. A gente vê que nesses votos pulverizados, muitas dessas plantas não são nem votadas pela própria casa. Acho que, eu não sei se a estratégia do tipo, se eu não faço nada, ninguém me vê, as pessoas esquecem que eu estou aqui dentro. Porque confesso que eu fiquei até surpreso na votação do Michel ter recebido votos, que eu não lembro do Michel ali dentro da casa, assim como eu não lembro da Vanessa, da Giovana ali dentro. O episódio dela que me fez lembrar da existência dela nesse fim de semana, confesso, foi o beijo entre ela e o Bin. Porque não tem nenhuma coisa assim que me faça lembrar que a Giovana esteja ali dentro. Porque nem treta, de fato, tem acontecido. A Raquel, por exemplo, é uma outra pessoa que, agora a justificativa dela, porque falaram que eu sou planta porque eu não demonstro o meu jogo. Ela não demonstra o jogo dela pra ninguém, que ela falou que ela demonstra pras pessoas certas, mas eu não vejo ela demonstrando o jogo pra ninguém, nem pras pessoas que são aliadas dela. Eu acho que nessa votação, mais uma vez, a casa tá deixando claro que tem as figuras marcadas, as pessoas que eles acham que tem que votar, que tem que sair, mas não levaram em consideração que a maioria ali já foi pro paredão e já voltou. E não tá testando as outras pessoas. O que eu gostei muito da Fernanda, que eu tiro o chapéu pra ela nessa votação, já ela como líder, é que ela já estava com a proposta de que ela tinha que colocar no paredão uma pessoa forte, que a julga forte para poder sair. Que ela, até então, o alvo dela seria a Denisiane. Só que teve toda a dinâmica, a Denisiane foi imunizada, ela acabou colocando a Beatriz, que é uma pessoa que nunca foi no paredão, então é estreante, né? Foi uma vez. Foi uma vez a Beatriz? Foi uma vez, sim. Mas já foi no começo do programa, né? Foi no programa. Tá certo. Mas ela colocou a Beatriz por um motivo que ela explicou, pontuou e tal, mas a Beatriz já tinha muito tempo então, que não ia no paredão. Mas tem gente ali que, igual a Isabelle acabou de voltar, a Alane acabou de voltar, mas a gente não vê que nenhuma outra pessoa correu o risco de fato de ir pro paredão de novo, ou estrear no paredão. E isso tá ficando cansativo. Se o Davi não tivesse ficado imune, o Davi estaria no paredão de novo. Sim. E eles não entenderam ainda que perseguir o Davi já era, né? Péssimo. Logo se vê que esse pessoal não assistiu. E o Davi, que diz que não assistia BBB, parece que é o que mais assiste, né? Porque ele entende o jogo perfeitamente. E ele age muito como o Gil do Vigor e Juliette, né? Aquela coisa de encher bem o saco de todo mundo. Irritar. Ele irrita as pessoas, assim. Porque o público gosta de quem irrita, gente. Público, a gente pensa assim, para amigos, na vida real, eu quero a pessoa calma. Eu imagino que a Raquel deve ser uma amiga perfeita. Mas dentro do jogo, para eu perder meu tempo ou ganhar meu tempo assistindo televisão, eu quero ver treta, eu quero ver conversas interessantes, eu quero ver um enredo, né? E aí, nisso, o Davi é o que mais entrega, assim, disparado, né? Ele ganha, ele consegue levar para ele esse protagonismo. Não é nem só o fato do pessoal estar perseguindo ele. Eles dá um jeito de ser perseguido. Ele dá um jeito de fazer isso. Ele entendeu que o jogo tá sendo esse, né? Que colocaram ele nessa situação e ele tá sabendo se aproveitar. Eu acho que o Davi, nesse momento, tá sendo um dos grandes jogadores da casa por causa disso. Porque quando atendeu o Big Fone, a forma que ele reagiu, pra mim foi realmente extremamente irritante. Eu falei assim, gente, né? Tá bom, tirou, parabéns, tá imune, entregou as pulseiras.
E até mesmo a forma como ele agiu, que eu achei que foi uma ótima atitude dele, que por mais que ele não soubesse do que se tratavam as pulseiras vermelhas, ele tava assim, como se fosse assim, tô te pré-selecionando pro paredão, sabe? Sim, ele falou 9 votos, 9 pulseiras. 9 Ele pulseiras. entregou pra cada um É que como votou se nele. fosse uma retaliação dele, tô devolvendo. Vocês me colocaram no paredão, tá aqui, ó, tô te colocando. Te dando essa pulseira vermelha. Eu acho que pra casa também foi uma queda muito grande quando descobriu que na verdade não era um paredão. Era, né, as pessoas não estavam pra dentro de casa, era só um esquema de votação diferente. Mas eu acho que tá faltando as pessoas entenderem que ainda tem 19 pessoas na casa. Sim. E por que sempre as mesmas pessoas? Eu acho assim, sobre essa questão do Davi voltando um pouquinho, eu acho que ele foi corretíssimo. Eu gosto das pessoas que irritam. Eu gosto, por exemplo, muita gente criticou muito a Beatriz colocando a pulseira na frente da Fernanda na hora do show. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Eu acho que eles estão lá para esse embate, é isso que a gente quer ver. Eu acho que tem que ter... É uma provocação que, de certa forma, é uma provocação mais saudável, né? Porque ninguém tá xingando a pessoa de formas baixas, embora eu não ligue. Pra ser sincera, eu não ligo quando o barraco é bem subterrâneo, eu sou a favor. Mas quem não gosta, na verdade, eu, né? pra mim, a Assim, melhor briga continua sendo Alane e Fernanda. Eu achei aquela briga, assim, típica de BBB. Mas eu acho que Ela muito elegante, eu sou elegante. Boa noite, Brasil. Tem que ter barraco, tem que ter briga. Eu acho que é isso que a Cíntia falou, né? O Davi tá sabendo entregar o que o povo quer ver. É o que a gente quer ver. Eu achei que ele foi muito esperto mesmo não sabendo o que significava a pulseira, em dar com aquela cara, em comemorar, em ficar comemorando. E eu acho que, assim, de certa forma, não é só provocação, mas foi genuíno também. Porque ele sabe que se ele não tivesse ganhado a imunidade, ele tava no paredão. E querendo ou não, por mais que você tenha voltado várias vezes do paredão, você tá no paredão, você pode sair. Alguma coisa pode acontecer e você pode sair. exatamente. Então eu acho que foi bem genuína a comemoração dele, sim. Eu acho assim, comemorou foi pouco. Se quisesse comemorar mais e ficar falando, eu sou a favor de ficar falando. E vai lembrar, gente, que o BBB é o jogo que a gente tem que tentar evitar o paredão, né? A gente tem que... Grande VTube ensinou isso pra gente, né? VTube é a maior jogadora do BBB. A maior jogadora, porque votos ela recebeu pouquíssimos, acho que foi mais pra reta final do programa, e só na reta final que ela foi para o paredão. Ela soube entender o jogo, que é tanto que todo mundo era pai, era mãe, era avó, era irmão, era primo, enfim. E é uma coisa que eu vejo que até mesmo a própria Vanessa faz de uma certa forma, que ela gosta de inflar todo mundo contra os rivais dela, principalmente contra o Davi, mas ela continuou conversando com todo mundo. É um apelido que a Pitel e a Fernanda ela pede prefeita, né? A política da casa. Porque critica todo mundo, fala de todo mundo. Não todo mundo, né, gente? Dos rivais dela, mas ela tá lá sempre no entorno ali conversando, do tipo, pra não ser a votada. Sim. Então, nesse ponto, talvez a gente vê aí a Vanessa, não sei se comendo pelas beiradas, mas indo num caminho que ela tá tentando dessa forma se escapar do paredão. E a amiga dela achando ruim dessa jogada, né? Dessa estratégia. A Yasmin dando um piti enorme, porque você quer conversar com todo mundo, quer ser amiga de todo mundo e não quer mais ser minha amiga, parecendo uma adolescente, né, brigando com a amiga. E acaba que no fim das contas a Yasmin tá reclamando porque ela não tá tendo enredo nenhum e a amiga tá conseguindo ter um enredinho dela ali, né, E continuar no jogo. vai continuando no jogo, até porque mal sabem elas que se a Vanessa bater no paredão vai ser complicado, né. Eu acho que aí vai depender da formação de um paredão aí. Porque se, por exemplo, se Vanessa for com alguma planta mesmo, sei lá, uma Raquel, ou acho que a planta, acho que a tendência é tirar a planta. Espero que as pessoas não sei, porque agora vai voltar a votar para que saia, né? Enquanto a gente estava votando para que ficasse, a tendência era bom para sair planta, né? E aí só saiu na segunda semana, né? Que saiu a menina daqui de Contagem, a Thalita. E aí, agora que vai ser pra sair, né, eu vou votar em quem que eu quero que saia, aí eu acho que saem realmente, aí todo mundo é movido pelo ódio. Então, se Vanessa bater, é bem possível que as pessoas... Tudo vai depender da semana, né? Porque depois ela vai no vai e volta, né? Nessa coisa da perseguição contra o Davi. Então, vamos ver. E depende da movimentação das plantas também, né? Porque isso é até o assunto que a gente precisa debater aqui.
Porque como que essas plantas, após o discurso de Tadeu Schmidt na semana passada, que ele usou de um eufemismo para não falar planta, chamou de coadjuvantes, né? Eu achei tão bonita essa palavra, né? Coadjuvantes do jogo, porque se referia ao Luigi, porque não teve nenhum momento de protagonismo, nenhum enredo, nenhuma história. E parece como que isso bateu para casa de uma forma pesada, porque até mesmo a treta da Alane e da Fernanda aconteceu pós esse discurso, sendo que elas tiveram um momento no jogo Sincerão da semana passada que elas poderiam ter resolvido toda essa situação e a Fernanda só balançou a cabeça e ficou quieta. E depois do discurso, eu não sei o que né, veio o discurso e veio aquela mandinga lá de Yasmin Brunet. Ele mudou tudo, foi sabe, perfeito. acho que girou o relógio ao contrário, sabe, fez um trem lá, que começou com essa treta da semana passada, que pra mim é uma das melhores da história do Big Brother. A Fernanda levanta e fala assim, vou lá falar com ela, né? Ela tá conversando com a Pitel e dá uma luz nela do tipo, eu preciso de uma treta. E aí ela vai até a Alane. Só que ela não imaginava que ela ia soltar tantas palavras que ela mesma depois se arrepende, né? Mas continua debochada. Continua extremamente debochada. Ela é uma vilã raiz. Eu gosto Adoro. muito. Ela continua debochada, mas ela uma coisa que você falou que é certa, ela reconheceu que ela pegou pesado. Ela não pediu desculpa para a Alane, mas ela depois reconheceu lá no meio que ela exagerou na forma como falou, mas ela também retribuiu o deboche que também veio do lado da Alane, né? E ela pediu desculpa pra família dela, pediu desculpa. Eu acho que assim, ela foi lá no raio-x e pediu desculpa. Você pedir desculpa quando você tem um embate tão forte com alguém no jogo, acho que é meio difícil também, porque você acaba dando munição pra pessoa que tá disputando um prêmio milionário com você, né? Então eu até entendo. Da questão era essa, né? Quem disse que eu quero o seu perdão? Né? Começou dessa maneira. Então, lógico que a questão de desculpas não vai entrar de novo no diálogo entre as duas. Exatamente. Eu acho que vai ser essa rivalidade, enquanto elas estiverem ali, que vai ser essa rivalidade mesmo, que uma a tendência é votar na outra. E a forma como essa proporção tomou, que até mesmo na sexta-feira, quando a Fernanda teve que dar, né, os pré-selecionados dela para o paredão, que veio a atitude da Beatriz, que eu acho que foi que credenciou ela, de fato, para o paredão, porque se eu acho que não fosse aquele episódio, talvez a Fernanda não desse para ela a pulseira, não é que desse a pulseira, talvez não indicasse ela e fosse direto na Alane, já que a Denisiane estava imune, mas eu acho que essa atitude da Beatriz, que eu acho que foi mais por impulso, impensada, levou ela para esse paredão de novo. Sim. E além de plantas, né, dessa disputa, né, de Alane mostrando um outro lado e a Fernanda acordando para o jogo, vamos dizer assim, teve também a briga envolvendo Davi, Bin Laden e Lucas Buda, né? Porque o Lucas Buda, fico até vendo os tweets aqui das pessoas brincando que ele precisa de um chá de revelação para entender que ele não é camarote, né? Porque o maior baba-ovo dos camarotes ali dentro, ele colocou num lugar, numa situação que ele também não entendeu que ele tá jogando contra ele mesmo com as atitudes que ele tá tendo ali dentro, né? Perfeito. Acho que ele acha que ele é o compadre Washington, ele acha que ele é o artista, baixou né? o personagem, né? Só se for isso. É uma ótima análise. Falou que ele é compadre Washington uma vez, ele acreditou e absorveu aquilo. Eu acho que pode estar, quando a gente pensa até no puxa-saquismo dele e na resistência que as pessoas têm em votar nos camarotes, ele pode ter, uma ideia compartilhada, né, de que os camarotes estão mais fortes pela torcida que eles têm fora, as pessoas conhecerem eles já, então ele pode estar meio que usando eles de guarda-chuva também, né, pensando assim, é claro que há uma proteção muito grande entre os camarotes, mas aí ele pensa assim, depois deles estou eu, então eu vou grudar. Porque é o único que eles sabem lá na casa também que já tem seguidores, né? E que tem talvez um público cativo aqui fora. Então eu acho que é meio que esse pensamento da casa também, que eu vejo que a única pessoa que não tem é o Davi, embora ele não tenha votado na Vanessa, e eu acho que isso foi uma estratégia que ele tentou fazer porque as pessoas tinham dito antes que ninguém ia votar nela, então na hora ele deve ter pensado assim, não vou jogar um voto fora, e acabou jogando, infelizmente. Eu acho que pode ter um pouco desse pensamento também, de que todo mundo compartilha, de que o camarote é forte. Acho que envolve esse pensamento, principalmente que eu vejo nesse camarote, né, no camarote desse ano, pessoas muito mais populares do que os dos outros camarotes, né, das outras edições.
Envolve realmente esse medo e faz sentido essa sua análise dele colar neles ali para tentar garantir, enquanto ele estiver ali, talvez achando que eles vão protegê-lo na dinâmica, né? É uma estratégia dele, mas eu fico impressionado como que na briga com o Davi, né, a forma como ele agiu e até mesmo aumentando certas coisas, né? Eu acho que ali da tribo dos fofoqueiros, acho que ele e Bin Laden estão ali pau a pau, né? Porque adora uma fofoca, mas distorcer um pouco da história, né? Fanfiqueiro da casa, né? Total, que eu fico até imaginando, a Globo tá perdendo ótimos roteiristas com esses dois ali dentro, né? O Calabreso mesmo, que os dois sabiam o que era e não foram sinceros, não falaram para as pessoas o que era o Calabreso. Usaram todo o enredo contra o Davi. Exatamente. Sabe? E eu vejo que essa necessidade do Lucas, né, dentro desse movimento da casa, de buscar esse protagonismo, tentando ressurgir, né, vamos dizer assim, dentro da casa, se mostrar dentro do jogo, se fazer aparecer. E tem também, a gente não pode deixar de falar de Michel. Nossa. Porque ele, confesso, gente, que eu não lembro muito dele ali dentro, né? Ele não tem protagonismo, não tem destaque pra nada. Eu lembro dele na votação agora, desse domingo, que após o resultado do paredão, né, de mostrar quem estava nos paredões, ele começando a chorar. Confesso que depois que eu fui entender qual que era o motivo do choro dele, Conta pra gente, Renato, porque eu não entendi também, não. O choro dele foi quando saiu que a Isabelle e as outras pessoas estavam no paredão e ele, pelo que a internet estava falando, é que ele tinha esquecido que a Vanessa estava disponível para poder votar. Mas já resgataram ele lembrando e ele sabia sim, ele quis votar na Isabelle. Então, aí já é a continuação da história que eu já não sabia, mas até então, que foi um choro que eu tô assim, gente, mas por que esse garoto tá chorando? Eu fiquei sem entender completamente a atitude dele. E depois ele foi pra cima do Davi, culpando o Davi por a Isabelle estar no paredão. Sendo que ele votou nela. Ele votou nela. É bom frisar muito isso, Não adianta, o Davi é culpado de tudo, até mesmo do erro dos outros. Eu errei, a culpa é do Davi. A culpa é sua, ela tá no paredão por culpa sua. Então, é uma estratégia que eu acho que também ele errou completamente de trazer isso para debate, de culpabilizar o Davi, que além do fortalece o Davi, ainda mais que a gente sabe que a responsabilidade não foi dele, que não foi ele que... porque o Davi estava imune, nós vamos votar na Isabelle. Não, eu não acredito nisso não, gente. Votou porque quis votar, sabe? Não é porque tá... Não, é isso. E ele contribuiu para essa situação toda, e ele é uma das pessoas que sempre está em cima da Isabelle, falando mal do Davi, tentando separar esses dois, né, acabar com essa relação entre os dois. Tivemos Lady L também nessa última madrugada na treta com o Juninho e a Lani mais uma vez. Que a Lani, quando ela vai envolver em treta, ela muda até a voz, aquela maravilhosa, voz de solta dela. É uma coisa meio Jaspion, que daí, né, há uma transformação do Power Range, né? Power Range, morfando, né? Virou outra pessoa. Virou tipo Megazord, né, que fala. É tipo o Temer naquele discurso, que a voz dele mudou, na hora que ele engasgou, é quase aquilo. E eu prefiro a Lani... doida, a Lani brigando, porque aquela vozinha dela é uma coisa que me faz pensar, assim, até que eu quero que ela saia logo, porque aquele personagem de boa moça, de delicada... Mas eu adoro isso, é o médico e o monstro. Adoro a pessoa, o médico e o monstro, porque é ali na televisão o que boa parte das pessoas são na vida real. E a gente ver essa transformação ali, ao vivo, é muito interessante. Para quem gosta de realmente espiar a vida dos outros, o legal é espiar essa transformação acontecer em coisa de 5 segundos. É impressionante. E o barraco foi maravilhoso, eu achei gente? Muito bom. Ela não esperou nem 10 segundos para tirar satisfação. Aproveitou que a TV ainda estava mostrando, né? Exatamente. E assim, pra mim, menção honrosa pra Lady Ellen, porque assim, todos os trechos em que ela entrou, ela com o cinto na mão, eu achei ela assim, fantástica. E eu entendo, tipo assim, a questão das duas, eu entendo, de certa forma, o lado de todo mundo nessa treta. Porque, de fato, o Juninho é uma pessoa que tá solteira, e aí já puxa pra outra treta, que foi a do Juninho e do Bin Laden, né? Porque o Bin Laden deu em cima de várias mulheres na casa, até conseguir pegar a Giovana.
Mas o Bin Laden não tinha tido um enredo com nenhuma delas, como o Juninho estava tendo com a Lady Ellen, né? E aí o Juninho ficou tratando como se a Lady Ellen estivesse dando em cima dele e ele não. Aí é que está o machismo, não a questão do... são pessoas solteiras, podem pegar quem quiserem, podem flertar com quem quiserem. A questão é ele colocar como se ele fosse ali uma vítima. Né? Que é ela que foi em cima dele, que é ela que é toda responsável por essa confusão que aconteceu. Como a Alane também, né? Que ele falou, você veio rebolando. Ela falou, mas eu posso rebolar, né? Exatamente. Por que eu não posso rebolar? Eu acho que é bem o padrão de ação de vários homens, né? Quando eles recebem o toco, mas você me demonstrou que você queria. Como que você vai falar que você não quer agora? É um discurso que a gente já conhece aqui fora também, né? Você viu ele falando assim, entre eu e Lady Ellen rolou somente um beijinho aqui no canto, que foi ela quem me deu. Assim, gente, eu espero que ele saia assim com bastante rejeição, porque ele foi muito, muito, muito machista nessa madrugada, assim, foi bem feio. Ele acabou provando o próprio veneno, né, acredito, porque ele tem uma postura dentro da casa, até mesmo levando em consideração o grupo que ele participou, que tinha o Nizam, tinha até o Vinícius, né, que foi eliminado. Então ele acaba ali, teve muitas atitudes dele também que realmente eu não gostei. Mas sendo bem sincero, se eu pudesse, nesse paredão, eu eliminaria 2 pessoas. Ele e a Alane, porque... E eu acho que a questão dessa treta é como ele é machista, porque era uma coisa muito fácil de se justificar. Era só se falar assim, ela não me quis. Eu fui tentar outra, eu sou solteiro. Era basicamente falar isso, sabe? Exatamente. Por isso que eu digo que eu entendo o lado. Esse é o enredo do Bin Laden. Por isso que eu digo que eu entendo o lado, porque, tipo assim, se ele tivesse justificado assim, ela não me quis, eu tentei outra, tava ok, sabe? Elas não teria aquela discussão, embora tenha sido muito boa, mas ele tava com uma coisa fácil ali. Mas aí ele foi querer levar pra esse lado, e aí a Lady Ellen soltou um apelido que eu não posso reproduzir aqui, mas que foi fantástico. Foi muito bom. É só pesquisar na internet, tá, gente? Gente, vale a pena rever esse trecho, porque, assim, foi fantástico. E, assim, era uma coisa fácil, e nisso, eu concordo com você que eu eliminaria 2 pessoas, porque aí já puxa pra Alane, que ela é uma pessoa que, como a Pitel, pra mim a Pitel é a pessoa que enxerga melhor, eu espero que ela cresça no jogo, inclusive, mas que a Alane, a capacidade que ela tem de esvaziar pautas importantes. É absurdo. Você acha? Eu acho que quem esvazia pautas importantes são outras pessoas. Acho que a Alane não esvazia, pelo contrário. Acho que ela é a única que levantou a pauta realmente feminista, do jeito dela. Do tipo, você vai falar do meu corpo? Você não pode falar mal do corpo. A gente pode até reclamar da vozinha dela, daquele jeitinho bailarina dela e tal. Mas ela chamou pra questão machista naquela briga com a Fernanda. E ela chamou ontem, que é o Juninho. Peraí, do que você tá falando? E aí, ela macetou ele, e ela macetou, ficou lá firme, até demais com aquela voz dela de monstro. De monstro, né? E eu gosto bastante da Alane, especialmente porque ela entrou extremamente frágil, sofrendo bullying por conta da situação que ela viveu lá, né, da questão do vaso. E eu não sei o que deu nela, que eu acho muito impressionante e admirável, que é a pessoa falar pra si mesma e falar assim, a partir de hoje eu vou ser diferente. E ela realmente mudou a postura dela em relação aos amigos, aos VTs, a dinâmica, ela resolveu aparecer. O lance da planta, ela poderia ser uma planta, ela decidiu não ser planta. Tipo assim, ela desmaiou, as pessoas conheciam ela pelo desmaio e pelo bullying que ela estava sofrendo dentro da casa. E ela resolveu mudar o enredo dela, e ela mudou do dia pra noite. Eu acho extremamente admirável, eu gosto dela. Eu não gosto dela, eu acho que sim, eu acho que são pautas importantes que ela levanta, mas ela, não no caso da Fernanda, que no caso da Fernanda eu concordo com ela, e ontem, especificamente, o Juninho foi muito machista. Mas daí ela pegar depois do programa e falar com as meninas que ele assediou, e aumentar, falar que ele ficou pegando nela, assim, eu espero que tenha o VAR hoje, porque não houve, foi um flerte normal,
ela falou do negócio, quanto pesava pra ela o negócio da Fernanda, e o Juninho fala assim, não, mas você é bonita, não fica assim. E ela, não é isso, não sei o quê. E aí, quando ela tava contando pro Davi, ela, não, porque ele ficou me pegando. E aí, ficou fazendo isso, assim, pegando em mim. Eu fiquei incomodada. E quando você vê o vídeo, não teve isso. Ele encosta nela uma vez. E pelo jeito que ela falou, foram várias vezes. E aí, depois com a Denisiane, ela fala que ela se sentiu assediada. Sendo que, se ela é tão, assim, de se posicionar, ela devia ter falado na hora, cara. Não, você tá me assediando. E pela conversa lá, pelo que você vê, em nenhum momento ele foi desrespeitoso Mas parece com que ela respondeu na hora, né? Quando ele pegou e falou, eu te pegava lá fora, ela Aí ela falou, mudou. opa, peraí, Pois não é assim. Mas assim, Ela se manifestou. pra ela falar que ela foi assediada, eu acho que é esvaziamento, sim, de pauta. Eu acho que e é uma pauta perigosa, porque a gente ainda enfrenta um país em que as mulheres têm medo de denunciar justamente porque as pessoas não acreditam. E aí tem uma pessoa elevando uma coisa que aconteceu, ela pode ter ficado com raiva, pode ter dado a briga depois, mas levando um assunto tão sério desse jeito, quanto é o assédio pra isso, é uma coisa que me incomodou extremamente nela, tanto que eu queria que o Juninho saísse, e depois que eu vi isso, eu fiquei, nossa, eu tô com raiva dessa menina, isso é muito, pra mim é uma coisa muito séria pra você jogar em vão, assim. E na verdade essa questão das pautas, essa parte também eu vi da Alane, eu acho que foi uma coisa muito delicada a atitude dela, porque é um assunto sério, eu acho que a gente não pode brincar, e a Pitel já tinha levantado esse discurso ali dentro, que até mesmo em relação da gordofobia que aconteceu semana passada com a história do Calabreso, que a Pitel fez uma análise muito grande, perfeita na verdade sobre isso, de que as pessoas estão entrando, levantando pautas que estão correndo de esvaziar e normalizando talvez essas coisas, tirando a importância de certas coisas. Acho que sim, a questão do corpo, como foi falado várias vezes ali dentro, acho que tem que ser combatido assim, porque são falas machistas. Uhum. São falas machistas que, na verdade, começaram até com o grupo de homens ali dentro. Apesar dos homens ali ter falado, o Rodriguinho, por exemplo, ter colocado a culpa em outras pessoas e ter tirado a responsabilidade dele mesmo, todo dia ele vinha falando sobre as pessoas. Falando sobre o corpo, falando sobre o cabelo, igual ele falou do cabelo da Pitel recentemente. Então, vigiando o tanto que a Yasmin comia, né? A galera tava toda vigiando também. Comia, falando questões de etarismo, enfim. São coisas... só que eu acho que tem que tomar muito cuidado de fato nisso. Acho que o programa, o Big Brother, como nas outras edições, como foi o BBB 20, o BBB 21 principalmente, que teve muito essas pautas e que trouxeram reflexão muito aqui para fora, tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que a questão do assédio, se de fato aconteceu, como a Alane falou, isso sim tem que ser mostrado e tem que ser debatido. Agora, se não aconteceu mesmo, é muito complicado. Eu acho que é uma bola extremamente fora dela. E ela pode realmente se queimar muito, muito, muito com esse tipo de postura. Ela não é minha jogadora favorita. Aliás, eu não tenho jogador favorito aqui nesse jogo atualmente, porque assim... confesso que tá todo mundo me irritando ultimamente. Todo mundo. Nossa, eu olho e falo assim, tá, não tenho mais favorito, não tenho como ainda gostar de alguém, não torço pra uma pessoa levar o prêmio. Apesar de que a Alane era uma grande aposta pro programa, mas eu acho que as últimas atitudes dela também me levam um pouquinho a ter uma vontade de que ela seja eliminada nesse paredão. Mas eu quero mais que o Juninho saia também. Mas ao mesmo tempo eu queria que os dois saíssem da casa. Eu sei que nesse paredão eu quero que continue a Isabelle e a Bia. É isso. Mas não porque elas são minhas favoritas, mas é porque eu falo assim, talvez menos pior continuar seja as duas. Os outros dois não... Tanto faz quem sair nesse momento pra mim, sabe? Então, desde que não seja a Pitel tem que permanecer na casa. Pitel não é minha favorita não, mas eu gosto de ver as análises dela, inclusive quando ela falando com a Isabelle, que a Isabelle não ia ser no paredão, que as araras e os grilos principalmente estavam votando para ela poder ficar. Eu achei a forma como ela falou, que tava todo mundo do Amazonas, né? Que foi o prefeito, o governador, as pessoas, as araras e principalmente os grilos também estavam votando pra poder ficar. Eu achei super legal isso. Porque sabe? Ela tá sempre com um grilo lá fora, né, também. Eu acho que ela pegou isso, né? A Isabelle tá sempre com um grilinho lá, o grilinho. Então eu acho ela engraçada, eu acho, assim, eu acho que
muita gente esperava no início que o alívio cômico fosse a Bia, né? E quem tá se surpreendendo e sendo é a Pitel, porque os comentários dela são muito certeiros e são ácidos, eu acho que na medida certa, que já é uma coisa que a amiga dela não consegue, né? A Fernanda perde muito a mão. A Pitel, ela consegue. E sem contar os embates dela com o Rodriguinho, que são muito divertidos, né? Não dá pra falar que a gente não se diverte, porque ela é a única que bate de frente com ele também, né? E que fala assim, não, você tá velho, você é chato. Porque ele gosta de apontar a idade de todo mundo. E ela é a única que tem coragem de rebater no mesmo nível. Então eu acho que ela é uma figura importante. Mas ao mesmo tempo, quando ele fala alguma coisa com uma autoestima mais baixa, ela levanta a autoestima dele. Que eu acho bem interessante. Ela sabe o momento de falar com ele. Eu acho ela uma ótima amiga. Eu acho ela uma ótima amiga. Sim. Porque ela não mede palavras, assim, pra poder criticar. Fala assim, cara, tem errado o que você fez aqui. Por que você falou isso? Toma cuidado, maneira. Mas ao mesmo tempo, quando ela gosta de dela com a Fernanda, ela chegou pra Fernanda após a briga com a Alane. Tipo, você errou. Foi baixa e tal. Mas tô contigo, sabe? Eu vou te defender. Eu achei a postura dela, assim, sensacional. É uma postura que eu falei assim, nossa, que amigona, Pitel. Mas... Quando a Fernanda botou ela no monstro, falou, desculpa, amiga, te pôr no monstro. Ela falou, claro, muito obrigada. Tempo de VT. Achei ótimo. Ela tá sabendo aproveitar. Pra mim é uma pessoa, assim, que... Por mais que não seja a minha favorita, mas é uma pessoa que eu quero que continue no jogo por enquanto, porque ela tem mostrado esse outro lado pra gente, dado esse alívio cômico com as falas dela, que são tão espontâneas, que a gente fala assim, como assim, gente? Essa mulher tá assistindo o jogo de dentro da casa e ela consegue ter uma visão tão boa que é isso. Ela tá sendo... Ela tem uma visão boa mesmo. Quando ela cita os tweets, né? Ela fala, porque vão falar que foi isso, isso e isso. Ela mesmo cita quais são as pautas que o Twitter vai levantar e isso encaixa direitinho. Parece que ela tá com um celular lá dentro da casa. Ela quer chamar de Twitter da casa, né? O Twitter do BBB. Eu acho pessoa muito maravilhosa. Mas agora vamos encerrar nosso programa, mas eu quero saber de vocês, aposta então, de quem vocês acham que vai sair no paredão nesta terça-feira. Vou conversar com você, Jéssica. Eu acho que o Juninho sai, porque por toda essa questão, né, por como ele se portou ontem também, e que foi errado, mas eu queria poder eliminar 2, e queria que ele levasse a Alana junto com ele. Mas eu acho que, por um lado, assim, se acontecer uma reviravolta e a Alana sair, eu gostaria de ver como a casa reagiria à volta, porque todo mundo sabe que o embate está entre os dois, né? Os dois brigaram e a Beatriz e a Isabelle estão ali meio de coadjuvantes nesse paredão, né? E aí eu queria ver como que a casa ia reagir se o Juninho voltasse e como ia embaralhar a cabeça de todo mundo lá dentro, porque eu acho que todo mundo lá já dá como certo a saída dele também. Imagino se ele voltasse, talvez ia ser divertido. Eu acho que o Juninho sai, porque cada ano o público escolhe uma maneira de trabalhar, uma linha, né? Tem ano que o público quer o jogador. Aquele ano que o Arthur Aguiar foi campeão, por exemplo, tudo era, vamos apostar nos jogadores, tem que ser quem joga. Cada ano é de um jeito. Eu acho que este ano, o público, que eu imagino que seja majoritariamente feminino, apostou que não vai dar oportunidade para os machistas. Tem mostrado isso desde a primeira semana, né? Então, eu que o Juninho vai sair por isso mesmo. Ele vai ser penalizado por ser machista. E ele é, assim, muito claramente machista, né? Não foi o que aconteceu com o Luigi. O Luigi não tinha atitudes machistas, mas ele tinha atitudes, por exemplo, racistas, né? Sim. Mesmo sendo um homem negro, chamando a colega de macaca. Esse tipo de coisa pesa muito pro público. Então, eu acho que é uma análise isso. bem interessante de você parar pra pensar. Tirando a Thalita, todas as pessoas que foram eliminadas foram homens, né? Sim, porque pegou muito ali no início aquele grupo de homens ali falando do corpo das mulheres e tal. Então você acha as mulheres que estão assistindo, que estão acompanhando, elas ficam extremamente incomodadas. E eu acho que tem muita mulher entre o público. Não sei, acho que até pega um público masculino, mas quem tá lá votando mesmo, que quer deixar seu voto, eu acho que é mais feminino. Então, não sei, isso é impressão minha. Concordo com a sua análise.
como eu falei que eu não tenho, pra sair, não tenho uma preferência, assim, porque eu realmente tô bem enjoado, assim, tanto da Alane quanto do Juninho. Mas eu acho que a postura dele também nesses últimos dias, envolvendo a Lady e a Alane, pode pesar muito para a eliminação dele. Mas como tem agora essa mudança na dinâmica de voto, que a gente tem que votar em quem quer eliminar, então é muito mais fácil se ter multirões, né, para poder votar massivamente em uma pessoa para essa pessoa ser eliminada. Então acho que tudo pode acontecer, acho que fica muito mais imprevisível agora nessa fase. Porque quando você tem que votar em quem você quer que permaneça, é muito mais fácil você pulverizar os votos. Porque você vai votar naquela pessoa e tal, e quem não quer quem você quer que saia, não vai receber voto. Então você acaba pulverizando. Eu acho que quando você tem uma pessoa que você quer que saia, você acaba centralizando tudo muito e acaba tendo essas porcentagens altas que sempre a gente vê no BBB, 60%, ou no caso da Carol Conká, com quase 100%, né? Então acho que vai depender muito de como que o público de casa está recebendo, percebendo esse duelo entre Juninho e Alane. Eu acho, na verdade, que vai depender do público dos ADMs da Isabelle. Por quê? Há no norte agora um momento de rivalidade entre Isabelle e Alane como a musa do norte. Verdade, ainda tem esse detalhe. Então acho que vai depender assim, se os ADMs da Isabelle levantarem um mutirão contra a Alane, aí sim, eu acredito que é possível que a Alane saia. Mas se eles optarem pelo Juninho, aí acho que não tem jeito, porque a gente já percebeu que o Amazonas inteiro, se possível até boa parte da região norte, está com a Isabelle, e ela é muito amada lá no norte. Sim, e ainda tem a torcida do Davi do lado dela, né? Exatamente. Então eu acho que vai depender muito para que lado vai a torcida da Isabelle. Isso é um fator importante também. Mas vamos aguardar, ver como que vai ser o resultado desse paredão, porque também tem um sincerão que vai acontecer, né? Dependendo da dinâmica. Foi uma dinâmica flopada na semana passada, mas que serviu para poder, né, alavancar ao mesmo tempo. Mas vamos ver como vai ser a dinâmica desta semana e como que esses protagonistas, né, emparedados e a líder, Fernanda, vão se portar e como vão ser as discussões, né, as justificativas usadas pelos jogadores nessa dinâmica. Acho que também pode definir muita coisa. Mas vamos aguardar como que vai ser esse decorrer dessas próximas horas no Big Brother Brasil. Meninas, agradeço muito a participação de vocês aqui na bancada do BBB, é tempo de BBB. Cíntia, volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite, adoro falar de BBB, obrigada. Então volte mais vezes, Pode ainda deixar. temos até abril aí, ó. Perfeito. Muita coisa acontecendo. Pode voltar, viu, Jéssica? Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço também, adoro falar de BBB, adoro esse assunto, acompanhar, então é sempre bom, né, falar um Até pouquinho da vida pegou dos o bonequinho outros. ali, gente. Tô até com ó. um bonequinho pra mim aqui, Seu não, meu querida. companheiro. BBB é muito bom, observar a vida dos outros é muito bom. Fofoqueira nata, não tem como. Ah, por favor, só não seja Bin Laden, tá? Não, fofoqueira da realidade. Ah, então tá bom. Pessoal, então ficamos por aqui. Quarta-feira voltamos com mais um É Tempo de BBB. Tchau.